Voltamos, voltamos, voltamos. Guigo, não tá na hora de brincar agora, neguinho. Vamos aguardar a Suelen, vamos ver se agora a conexão melhora. Ei, Suelen, tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tá me vendo? Tô te vendo. Então tá. Tá se vendo agora? Não, não tô me vendo. Gente, é a conexão então, não tem jeito. Você tentou ir para a sala? Que aquele dia a gente fez de boa, tá? Deu umas travadinhas, mas a grande maior parte a gente fez normal. A live transcorreu normal. Pois é, agora lá também não tava nem conseguindo conectar. Pessoal, vocês estão ouvindo? Já é a terceira vez que Caricatas entrou. Já é a terceira vez que a gente entra e sai, inicia e volta, porque a conexão tá ruim. A gente não sabe se é aqui a minha ou se é a de Suelen lá. Mas a gente está aqui, vamos tocar a live, enfim, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre atividade física, se a atividade física realmente emagrece. A Suelen é fisioterapeuta, então vou pedir para ela se apresentar. Como eu tive que derrubar a live, tive que encerrar o vídeo, o pessoal entrou, mas já saiu, então vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal volta a entrar. Quem já entrou, ver se a conexão melhorou, se está conseguindo me ouvir, se está conseguindo ouvir a Suelen. Vai dando esse feedback aí pra gente. Estão conseguindo me ver? Gabi, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Eu não tô me vendo. Será que a minha conexão tá tão ruim assim? Pode ser a conexão e pode ser problema do aparelho, da tela. Da tela não, da câmera, alguma coisa assim, porque eu tô te vendo e te ouvindo bem. Mas vamos lá, Sueli, a Rita, Bonfim, muito obrigada, Rita, pela sua presença, viu? É a terceira vez que a gente volta e a Rita volta. Tô gostando de ver, Rita, é isso aí. Gente, vamos falando aqui de onde vocês são, né? Para nós é um prazer estar aqui, para nós é um prazer falar com vocês. Eu sou aqui de Vitória, no Espírito Santo, sou nutricionista. Olha lá, estão te vendo, Sueli. Então vamos tocar o bonde. Depois eu te mando o vídeo, pode deixar. Então, eu falo aqui de Vitória, no Espírito Santo. Sejam bem-vindos de volta, né? A terceira vez que a gente está aqui. Que a gente entra e sai de novo, e vocês estão aqui com a gente, então muito obrigada, né? Isso é sinal de que vocês estão dispostos a aprender, e a gente fica muito feliz com isso. Eu sou Vanessa Freire, sou nutricionista, sou coach de emagrecimento, para quem está entrando agora, para quem ainda não sabe o que eu faço, né? Eu faço isso, eu ajudo mulheres a emagrecer, a manter o peso. E agora, durante essa pandemia, eu estou atendendo 100% online, por quê? Porque as pessoas estão com medo, porque as pessoas não querem sair de casa. E também isso facilita muito, né? Porque permite que pessoas de outros estados, Rio de Janeiro, a Rita Bonfim fala do Rio de Janeiro. Olha que legal, gente. Muito obrigada, Rita, pela sua presença, viu? Um prazer para nós. E isso permite com que pessoas como a Rita, por exemplo, possam se consultar comigo, né, com a Suelen. A Olha lá. Argentina, gente, nós somos internacionais, olha que legal! Uhul! Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Eu vou pedir a Suelen também para se apresentar um pouquinho e a gente já vai entrar no assunto. E o Gui está aqui latindo, é assim mesmo. A live aqui é assim, não tem? Quem sabe faz ao vivo, e aí tem latido de cachorro, tem filho às vezes perguntando alguma coisa, mas a gente vai seguir aqui e vamos dar o nosso melhor para para vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Suelen, sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates e treinamento funcional já há 10 anos. Tenho um estúdio de Pilates aqui em Jardim Camburi, né, onde eu desenvolvo meu trabalho. Trabalho com reabilitação, de modo geral. E
E Pode falar, prossiga, que nós estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? E trabalhando com condicionamento físico de modo geral, né? A questão do treinamento funcional e do Pilates, né? Que a gente trabalha tanto um como o outro. Então, Suelen, e aí, por que eu chamei Suelen para essa live, né? Porque eu trabalho com emagrecimento, ela trabalha com reabilitação, mas também, em alguns casos, ela trabalha auxiliando pessoas nessa parte de força, né? E as pessoas têm muita dúvida sobre atividade física, sobre emagrecimento. Gui está passeando para lá e para cá, gente. Eu fechei a porta e ele quer sair. E as pessoas têm muita dúvida, né, sobre se a atividade física emagrece, por onde que é melhor começar, se começa pela atividade física, se começa pela alimentação. Então a Sueli vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre Pilates, sobre treinamento funcional, o que é cada um. E a gente vai discorrer isso aqui ao longo da live. Claro que não dá para falar muito, né, porque vocês estão vendo que eu falo pouco, né? E também, assim, o assunto é muito extenso, né? Mas a Sueli vai falar um pouquinho e depois eu falo também da parte de alimentação. Então, o Pilates, ele é um método de condicionamento físico anaeróbico, onde você não tem aumento da frequência cardíaca, mas você consegue ter um trabalho postural, né, de ganho de força, de equilíbrio, coordenação motora. Trabalha-se muito a questão da respiração, né, durante os exercícios. Trabalha-se muito a questão do fortalecimento global, né, do corpo como um todo. E, ultimamente, né, durante os últimos tempos, tem se utilizado muito como reabilitação. E o treinamento funcional é um método onde você trabalha a questão do gestual das pessoas. E o que isso quer dizer, o gestual? Você vai aprimorar movimentos que a gente via, que nada mais é do que empurrar, puxar, agachar, correr, pular. E o treinamento funcional ele vai entrar nessa questão do aprimoramento desses movimentos. E você vai ganhar força, equilíbrio. No caso do treinamento funcional, você já tem um aumento da frequência cardíaca e é um treinamento aeróbico, né, onde você consegue ter um gasto calórico um pouco melhor do que o Pilates, né? E essa é uma diferença básica entre os dois. Conseguiram pro emagrecimento? Sim, consegui. Eu consegui, não sei o pessoal aí. A Camila, Oliveira, Ângela, Marisa, e vocês estão conseguindo ouvir? Porque a gente estava com problema de conexão, até já saímos e voltamos 3 vezes aqui para continuar a live, mas estamos aqui. Aí é importante vocês falarem se estão ouvindo, se está tudo ok, para a gente saber, né, se vocês estão conseguindo mesmo nos ouvir. E para a questão do emagrecimento, esse aumento da frequência cardíaca é que é o mais importante, né? Porque é isso que faz com que o metabolismo se acelere só agora. Aí, estão ouvindo, ok. É isso que faz com que a frequência cardíaca é que faz com que Mas a imagem não está legal. Tá. Isso, assim, a gente já saiu da live, já voltou, né, 3 vezes. Vamos continuar, mesmo que não esteja 100%, se vocês estiverem conseguindo ouvir, tá tudo bem, né? Depois a gente promete que a gente faz outra live, tá? Com a conexão melhor, de repente a gente muda o horário para conseguir, para ficar melhor, tá? Mas hoje é o que temos para hoje. Para o emagrecimento, é isso que é importante, né? Aumentar a frequência cardíaca, porque isso aumenta o metabolismo, aumenta o gasto calórico e isso... Exatamente. O meu som está cortando um pouco, tá?
E é isso que é importante. Vou tentar melhorar aqui, gente. Vou ajustar mais aqui o fone. E é isso que é importante. Mas só isso não, resolve, assim, só a questão... deve ser o frio. E hoje está muito frio aqui. A gente tive que fechar tudo. Minha mão estava congelando. Sério, estava dura até agora há pouco. Tive que colocar aqui no bolso para esquentar as mãos. Mas só isso é suficiente para a pessoa emagrecer, Sueli? Só fazer o treinamento funcional é suficiente para a pessoa emagrecer? Não. Eu costumo usar essa frase: nada faz milagre sozinho. Então a gente tem que sempre associar outras coisas ao exercício. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla com os meus alunos e os meus pacientes. Se eles querem conquistar alguma coisa, eles têm que abrir mão de outras coisas. Então... não tem como ser diferente, né? Porque eu falo a gente porque eu também já tive, né, essa mentalidade assim, de achar, estou na academia, estou malhando, estou fazendo treinamento funcional, então eu posso enfiar o pé na jaca, posso comer um pouquinho mais. Só que isso é um engano. Eu já fiz isso, gente. O que eu falo aqui é coisa que eu já vivi, que eu já experienciei, entendeu? Que eu era muito assim, né? Vou fazer, mas aí a desculpa era fazer para poder comer com mais folga. Só que não é assim que funciona, né? Para o emagrecimento acontecer, é preciso restrição calórica. De nada adianta ir lá na Sueli fazer um treino funcional super top, mega, e ela puxa pra caramba, tá? Porque eu conheço, eu sei. Então, assim, ela puxa muito, mas de nada adianta ir lá, fazer esse treinamento, sair de lá suadona, né? E, sei lá, perder 500 calorias e, na refeição seguinte, se entupir de fast food ou comer, mesmo que seja comida, né? Se bem, gente, que é difícil comer comida em quantidade. Já pararam para pensar? É difícil a gente comer comida. Né? É difícil a gente conseguir comer comida em grande quantidade. Em grande quantidade, normalmente, a gente come o quê? Guloseimas, farinhas, produtos industrializados. Comida, dificilmente a gente consegue comer em grande quantidade. E a Sueli, mais cedo, a gente estava conversando, aliás, foi ontem, né? E ela falou que eu sempre pensei assim, malhar para poder comer. É isso que a maioria das pessoas pensam. As pessoas pensam assim, gente, eu pensava assim também, que eu estava malhando, então que eu podia comer à vontade. E eu não via resultado. Por quê? Claro que eu não via, porque eu saía de lá, comia um monte, e eu comia o quê? Besteira, né, gente? Eu comia produto, não comida. Então, quando eu entendi que eu tinha que fechar a boca, aí sim, eu fui lá, comecei a cuidar primeiro da alimentação, depois eu entrei na academia. Não foi muito depois, não. Porque, na verdade, assim, eu sempre me exercitei, eu só não tinha constância. Eu fazia um dia, faltava 3, fazia um dia, faltava uma semana. Então, era assim, se fosse um dia frio igual hoje, onde que eu ia? Nunca, não ia, né? Porque estava frio e tal. Hoje isso não me paralisa mais, hoje eu vou. Mas enquanto eu estava assim, eu não tinha resultado. E primeiro, porque realmente não tinha constância e eu saía de lá e comia normal, então não via resultado por isso. Aí chegou uma hora que eu comecei, falei, não, mudei a alimentação e logo depois eu comecei a realmente levar a sério a parte também de atividade física. E aí sim eu vi a diferença. Só que no primeiro momento eu nem eu nem emagreci, assim, meu peso, não é que eu não emagreci, gente, eu emagreci, mas o peso na balança não diminuiu, pelo contrário, ele aumentou. E para quem está buscando emagrecimento, quando o peso aumenta, né, porque a gente, com a atividade física, aumenta o processo de imagem no ciclo de Krebs, existe algum nutriente, nossa, é o Guigo, gente, ok, neguinho, dá licença. Ele passou aqui. Ele passou aqui, deu uma balançada aqui, mas já voltou normal. Estão me ouvindo? Vanessa, só tô te ouvindo. Estão me vendo, gente? Ou é só a Sueli que não está me vendo?
Eu estou te ouvindo. Mas não está me vendo. Não. Essa live vai ficar para a história, vocês estão vendo, né? Porque nós já saímos, entramos 3 vezes, 4, 3 vezes. Mais uma não vai rolar, não. Já tem pergunta aqui, eu estou vendo, daqui a pouco nós vamos abrir aqui a caixinha. Teve uma pergunta aqui que subiu, mas daqui a pouco eu vou lá recuperar essa pergunta, que foi a hora que o Guigo bateu aqui. Mas vamos lá. Então, assim, só uma coisa não adianta, né? Eu costumo falar que a gente precisa unir os dois. Por quê? A gente precisa melhorar o nosso condicionamento físico, a parte cardiovascular, a própria mobilidade, mas só isso não funciona. Só isso não vai fazer com que você só estão ouvindo a gente, Sueli, não estão nos vendo. Ai. A imagem está embaçada e parada. O que vocês querem fazer? Quer que a gente saia e volte de novo? Porque a gente já fez isso por 3 vezes. E é a primeira vez que isso acontece, gente. Assim, claro que de vez em quando eu vou travada e tudo, mas nunca durante todo esse período assim, né? O som tá bom. Isso quer dizer que a imagem não tá, né, Sueli? Se o som tá bom, a Sueli estou vendo e ouvindo bem. Gente, que coisa estranha. Eu tô do lado aqui do negócio. Continua. Então, vamos lá. Então, Sueli, eu queria, assim, que você... Não está vendo. Segue em frente, vamos seguir. Então, eu queria que você falasse assim, um pouquinho também disso, né? Porque essa é a minha visão. A minha visão é que só atividade continue e depois vê se mostra. Gente, né? Pelo menos vocês estão ouvindo bem, vai poder interagir. Eu vou olhar aqui as perguntas depois. Vemos a Sueli, ok. Hein, Sueli, então vamos lá. A minha visão é que só uma coisa não funciona, né? Só ir lá e fazer o pilates ou fazer o treino funcional, que é o que mais favorece o emagrecimento, não funciona. E também só alimentação, não. Eu acredito que essa crença de que a atividade física emagrece vem de onde? Normalmente, quando as pessoas começam a se exercitar, naturalmente elas começam a se sentir melhor endorfina, aumenta a endorfina, né? Serotonina aumenta, e a pessoa começa a se sentir isso, depois a gente vai fazer outra, tá? Aí a gente faz em outro horário, enfim. E esse sentir melhor, né, começa a refletir também na alimentação, porque a pessoa está se sentindo bem, ela começa a se alimentar melhor, ela começa a abrir mão de determinadas coisas que ela comia e que ela começa a perceber que aquilo deixa ela cansada, ou deixa ela mais empanturrada, né? Porque quando a pessoa começa a praticar atividade física, essa mudança eu acho que é natural. Então, eu acredito que é por isso, mas eu quero, assim, ouvir também a sua opinião sobre isso, né? Se faz sentido ou se não, se você acha que é outra coisa. Não, com certeza. A alimentação é praticamente 80% do processo de emagrecimento. A atividade física, ela só vai auxiliar no processo. Então, assim, para ter um resultado satisfatório, a alimentação ela tem que estar sempre em primeiro lugar. O exercício ele vai te auxiliar, ele vai acelerar o processo do emagrecimento. Não é que ele vai fazer o efeito sozinho. Por isso que ele tem que estar sempre atrelado com a alimentação. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você quer emagrecer, tem que fazer dieta. Não adianta. O resultado só vem com a dieta. Porque a restrição calórica é necessária. Só que eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu sempre gosto de relembrar, porque as pessoas associam restrição calórica a sofrimento, né? A comida sem gosto, associa muito a privação, né? A privação. E, na verdade, eu
essa é a minha linha, tá, gente? De trabalho, cada um tem uma linha, respeito todas, mas assim, eu acredito que para você conseguir fazer o processo de emagrecimento, porque gente, quem quer emagrecer não quer emagrecer 1,2 kg, né? Geralmente, quem quer emagrecer é porque já está muito acima do peso, é porque chegou ali no limite, é porque realmente precisa de resultado. Para ter resultado, ela precisa de constância e também ela precisa de uma dieta que caiba no dia a dia, na rotina e principalmente no bolso. Então, não adianta fazer essas dietas muito restritivas, né? Que joga lá embaixo o seu consumo calórico. Por quê? Você até vai conseguir emagrecer, mas vai conseguir manter por muito tempo. Então, eu priorizo muito, assim, a comida mesmo de verdade. Né? O que eu sempre oriento é diminuir o máximo possível de produto, né? Produto alimentício é diferente de comida, né? Produto que vem embalado, que vem ali na caixinha, no saquinho, essas bebidas açucaradas, e mesmo esses alimentos ditos saudáveis, diet, light, inclusive fiquei de fazer uma live aqui sobre rotulagem, em breve eu vou fazer, para desmistificar isso, porque muita coisa que a gente considera que é saudável, no final das contas não é. E aí você às vezes faz todo o processo de emagrecimento, acha que está abalando, que está fazendo tudo certo, e no final das contas não está emagrecer porque não está conseguindo diminuir a quantidade calórica, né? Então, a restrição calórica ela é necessária, mas ela não precisa ser uma comida insossa, ela precisa ter sabor. E aí, onde que a gente vai encontrar esse sabor? Na gordura, porque é a gordura, a dieta muito trabalhosa também desanima, a nossa rotina é muito corrida, exatamente. E é por isso que eu falo sempre do pré-preparo, do planejamento, da organização, porque isso é necessário em todas as áreas da nossa vida. Nesse momento, que a maioria em todas as áreas, nesse momento que a gente está em home office, a gente costuma confundir, né, muito. Eu estou em casa, então não vou. Amanhã eu faço, detesto produtos industrializados. Que bom, já é um começo. Porque a pessoa pensa assim, eu já estou em casa, então amanhã eu faço almoço, amanhã eu preparo isso, amanhã eu faço aquilo. E aí amanhã ela já tem toda a carga de trabalho que ela tem, né? Mais o fazer o almoço, mais o preparar não sei o quê. Isso, além de tomar tempo, muitas vezes te leva a preparar uma comida que não está muito de acordo com o seu emagrecimento. Então, por isso o planejamento é importante, a organização é importante. Sexta-feira, inclusive, a live foi sobre planejamento. E aí eu falei muito sobre isso, né? De tirar um tempinho, de fazer, de se organizar. Não é frescura. É praticidade isso, porque você tem um carinho ali, mas você trabalha naquele dia, né? No restante dos dias, você está mais livre para fazer isso. E a restrição calórica, ela não precisa ser sem sabor. Você não precisa deixar de comer tudo que gosta. Você precisa diminuir a quantidade, você precisa escolher melhor os alimentos, usar gorduras de boa qualidade, priorizar as proteínas e os vegetais. E eliminar principalmente esse monte de produtos industrializados que a gente consome, né, no dia a dia. E eu falo a gente, porque, gente, é normal, a gente consome mesmo. Só que a gente precisa consumir menos produto e mais comida, né? E a restrição calórica, ela, para ser sustentável, você tem que gostar daquilo, tem que caber no seu dia a dia. Tem que ser algo prático, que você chegue ali em meia hora e você consiga resolver um almoço. Sabe? Imagina passar o dia inteiro na cozinha, né? Igual nossos avós ficavam, nossos pais, nossas mães ficavam. Hoje não dá, nossa carga de trabalho é muito grande, né? A gente precisa de praticidade. Mas, Sueli, esse treinamento funcional, ele envolve o que exatamente? E outra coisa que eu preciso falar, a Sueli falou que vai fazer vai deixar um presente aqui para quem ficar até o final da live. Olha que legal. Já dei spoiler, Sueli. Então, Vanessa, o treinamento funcional, ele nada mais é
do que ele trabalha-se, né, o fortalecimento muscular de modo geral também, né? Você não tem hipertrofia muscular, e o foco principal do treinamento funcional é a estabilização de core, né? Que é uma nomenclatura hoje muito utilizada, que é você trabalhar o centro do corpo, que seria o quê? O abdômen, a musculatura da coluna e o assoalho pélvico. E através dessa estabilização, você consegue reequilibrar o seu corpo. E com isso, você consegue trabalhar as suas dificuldades, porque às vezes tem pessoas que não sabem agachar, tem gente que não tem força para fazer determinados movimentos, porque tem fraqueza em certos grupamentos musculares, e o treinamento funcional ele vem trabalhar essas questões, que a gente chama de elo fraco, né? Então, cada um de nós temos um elo fraco no nosso corpo, e o treinamento funcional ele vem trabalhar essas dificuldades. Estão conseguindo me escutar? Eu tô. No seu pessoal aí, se tá tudo ok, gente, vai dando aí o feedback pra gente. Então, assim, o treinamento funcional, o objetivo principal dele maior é esse. Você ganha condicionamento físico, você ganha tônus muscular, você não tem a hipertrofia, né? Você ganha mobilidade articular, que você consegue, né, realizar os movimentos com mais desenvoltura, né? E é um método hoje muito utilizado para reabilitar atleta, justamente por essa questão de trabalhar a questão gestual dos movimentos. Então, a gente vai resgatar toda essa questão do gestual dos movimentos, né? Do agachado, puxar. Então, por isso que é um método muito utilizado hoje para trabalhar e prevenção de lesão de atletas também, né? Não só treinamento Entendi. A gente fala muito de treinamento funcional, só que eu não sabia assim, exatamente o que era. Tem uma pergunta aqui, foi a Janaína que perguntou, qual o tempo necessário de atividade física diária para emagrecer? Então, a partir de 45 minutos é o tempo que você começa a ter gasto calórico. Então, antes disso, não é que não tenha efeito, mas é aonde você começa a ter gasto calórico. Então, tá vendo, gente? Cláudia Mara acenando ali pra gente. Obrigada, Cláudia Mara, por sua presença, viu? Tá vendo, gente? Por que que não adianta ir lá e se entupir, se fazer lá aquela atividade pesadona e tal, e depois comer qualquer coisa, tem que escolher bem os alimentos? É por isso. Por quê? Só a partir dos 45 minutos que a gente começa realmente a ter queima calórica. E eu não sei vocês, né? Eu não sei vocês, mas eu faço 1 hora de atividade por dia e é o que dá. Claro que às vezes passa um pouquinho, né? Às vezes passa um pouquinho, porque também tem isso, né? À medida que você vai fazendo, você vai adquirindo aqueles movimentos, vai ficando mais fácil, você acaba fazendo em menos tempo. Então também tem isso, né? Então uma série que antes você levava, por exemplo, quando troca a série, eu levo aí 1h10, 1h20, até completar, até me habituar com todos os movimentos, até, né, executar todo certinho, é 1h10, 1h20. Depois de uma semana, depois de um mês com aquela série, eu já faço aquilo ali em 40 minutos, 45 minutos. Por quê? Vai entrando no automático. Então, imagina, muitas vezes eu acabo antes de começar a queima calórica. Então é por isso que não adianta fazer uma atividade física, mesmo que ela seja intensa, e depois exagerar na comilança. Tem mais 2 perguntas aqui na caixinha, eu vou abrir, Sueli, para a gente ver quais são e para a gente responder. Gente, eu não sei quanto tempo de live que já tem, porque não aparece aqui para mim, e como a gente saiu e entrou 3 vezes, eu tô sem noção aqui. Então, quando tiver faltando uns 10 minutos, vocês avisam a gente, tá? Para não cair igual outro dia caiu e a gente
Quase que eu não consigo salvar o vídeo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Com o aumento do gasto calórico, existe a alimentação que favorece. Qual seria melhor? Foi o... Peraí. Bromocheco que perguntou. O que favorece o gasto calórico? O que favorece o gasto calórico é o consumo de proteínas e de legumes de baixo amido, mas principalmente de proteínas. Por quê? Tudo que a gente consome, todos os nossos movimentos, o fato de eu estar aqui, ó, mexendo as mãos, arrumando aqui o fone, passando a mão no cabelo, tudo isso gasta... agora deixa eu arrumar o cabelo, né? Porque, pelo amor de Deus. Tudo isso gasta energia, tudo isso gasta calorias. Então, quanto maior sua atividade física, mais você vai gastar. E o que favorece isso? As proteínas, porque o nosso organismo, a digestão também, ela consome calorias. O processo de digestão também consome calorias. E a proteína, ela exige um pouco mais do trato gastrointestinal. Antônio, Du, entrou, muito obrigada, Du, pela sua presença aqui. Então, a proteína, ela exige um pouco mais, né, de esforço, digamos assim, do trato gastrointestinal, então ela aumenta um pouco mais o gasto calórico, gasta um pouco mais de energia para fazer a digestão de proteínas. Então, por isso, é melhor priorizar as proteínas. Mas, aí você precisa saber também escolher o tipo de proteína, né? Porque aí tem gente que vai lá, come aquele monte de proteínas de uma vez e não é quantidade, viu, gente? Cada um tem uma necessidade específica, somos seres individuais, mas assim, a grosso modo falando, as proteínas favorecem esse processo aí, viu? Foi o Bromocheco que perguntou. Mais alguma pergunta, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, que a gente vai respondendo. Não. Enquanto o pessoal responde, Sueli, aonde que fica o estúdio aqui em Jardim Camburi? Fala aí pra gente. Então, meu estúdio fica na Carlos Martins, número 380. Meu estúdio chama Physiotrain, né? E eu tô lá de segunda a sexta, de manhã, à tarde e à noite, full time. É minha vida, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de trabalhar. Tenho mais 2 sócios, o Nelson e a Marcela, que trabalham comigo. E a gente está lá todos os dias da semana. Em decorrência da pandemia, Vanessa, a gente, né, teve uma mudança aí nos horários, mas a gente está, né, voltando à rotina normal, as pessoas já estão retornando. E então, assim, aos poucos, as pessoas estão voltando à sua rotina e os meus pacientes, os meus vovozinhos estão voltando a se movimentar e eu tô... Entendi. Na verdade, assim, essa pandemia veio para nos mostrar um outro lado também, né? E assim, a gente ainda tem receio de sair, a gente ainda sai pouco, as pessoas ainda estão com medo, mas aos poucos as coisas vão entrando, né? De volta à rotina. Principalmente o pessoal mais velho, né? Que ficou muito mais idoso, assim, né? Com a idade mais avançada, que ficou muito em casa nesse período, que realmente ficaram com medo de sair, então isso já está retomando, né, o normal. E a tendência é essa, né, gente? Porque a gente precisa se adaptar, a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Quando que vai ter uma vacina disponível, como que vai ser. Então a gente precisa se adequar. É claro que a gente tem que tomar os cuidados necessários, né, e tudo, mas enfim, a gente precisa seguir. Tem uma pergunta aqui da Janaína, não é bem uma pergunta, é uma afirmação. Ela fala que acha que há muitas informações desencontradas sobre alimentação. Alimentos tidos como vilões em um dia, no outro já não são. É isso mesmo, Janaína. E é justamente por ter tanta informação
E é justamente por ter tanta informação que as pessoas estão tão perdidas. Por quê? Aí elas vão ali na internet ver uma coisa lá que é verdade, né? Igual um tempo atrás. Ovo era um vilão, ninguém comia ovo, era 2 ovos por dia, era um ovo por dia, e o ovo tem colesterol e não sei o quê. Quando, na verdade, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Ele só fica atrás do leite materno. É um alimento completo, né? Então, assim, existe muito mito. De vez em quando, eu desmistifico alguns mitos aqui. Aqui no feed tem algumas coisas ali. Eu comparo um alimento com outro, eu faço isso meio em forma de brincadeira mesmo. Ah, você achava que isso aqui era legal? Então tá. Né? Então tem comparação aí do arroz branco com arroz integral. Deixa eu ver o que mais. Do suco de uva para uva. Tem alguns aqui. Açúcar, eu falei do açúcar outro dia, né? Porque as pessoas acham que tal açúcar é mais saudável. Então eu falo sobre o açúcar aqui, tem post aqui falando sobre isso. E é por isso que você precisa procurar alguém sério para te orientar. Porque aquela que está ali e o pão integral na dieta realmente faz diferença. Falei sobre isso hoje, mas espera aí que tem coisa aqui mais para frente, mais atrás. Deixa eu responder aqui na ordem, senão acaba perdendo. Jorge Cobrão também está aqui. Muito obrigada, Jorge, pela sua presença. Tem alguém perguntando aqui sobre exercício aeróbico, Sueli. Aí essa você responde. Qual a frequência necessária para manter e diminuir o peso? Então, tem que ser pelo menos... Aí depois que você responder, eu respondo aqui a do pão. A frequência, né, o ideal seria mais a partir de 3 vezes por semana. Para você ter um gasto calórico maior. Então, no mínimo 3 vezes por semana. Tá, e aqui com relação ao pão integral na dieta, que Janaína falando, ficou muito tempo em casa desde março, eu também, né, todo mundo. Então, assim, no início também, a alimentação ficou um pouco fora do normal, eu também parei de malhar, só que chegou uma hora que eu falei, gente, até quando isso vai durar? Não sei, né, então tem que retomar a rotina. Aí comecei a malhar ali na varanda, sem peso ainda, né, mas assim, faço o que tenho, né, o que dá com o que eu tenho e tá tudo bem. Agora a academia do prédio já abriu, mas eu ainda não tô indo, eu continuo fazendo aqui. E aí o Guigo chega, eu boto o colchão lá, o Guigo chega para malhar junto comigo, eu tenho que ficar empurrando ele para lá, entendeu? Mas assim, gente, é usar o que a gente tem, né? Sem arrumar desculpa, mas também sem nos sacrificar, sem colocar nossa saúde em risco. Com relação ao pão integral, depende. Ele é realmente integral? Você sabe verificar essa diferença? Tem que E outra? Isso, né? Porque é misturado, né? Pois é, porque assim, tá. Qual é a sua finalidade? É emagrecer? Falhou agora, não te ouvi, Sueli. Às vezes o pão integral vem disfarçado daquela farinha enriquecida com ácido fólico. Isso é tema para outra live, é um tema de uma live sobre rotulagem que eu vou fazer aqui. Mas assim, para ser integral, qualquer alimento, tá, gente? Não é só o pão, não. Tô falando aqui do pão, mas aqui, inclusive, eu já desmistifiquei o arroz branco do arroz integral. A matemática é a mesma, assim, com relação ao pão francês e ao pão integral, por exemplo. O pão integral, ele é muito mascarado, né? Os produtos integrais, eles são muito mascarados, porque normalmente ele não é integral. Normalmente ele não é integral. Para ser integral, a farinha de trigo integral tem que vir em primeiro lugar. E se você pegar qualquer embalagem do supermercado, você vai ver que normalmente não está. É farinha de trigo enriquecida com. Se é enriquecida com, não é integral. Sabe? Então, por isso que não faz diferença. Se você tem algum problema, né, de pré-diabetes ou mesmo de diabetes, talvez sim faça diferença, né? Porque ele tem um pouco mais de fibra e tudo. Mas do contrário, não. Trocar 6 por meia dúzia, sabe? É pagar mais caro por um produto que não vai fazer muita diferença. A Janaína falando, assim mesmo que me sinto perdida. Por isso fiz essa pergunta, porque muitas das vezes comemos diversos alimentos ricos em proteínas e, lamentavelmente, nem toda proteína vai ser utilizada como micronutrientes e outra parte gera acetil-CoA.
Pois é, tudo que a gente consome em excesso não vai, ou tudo que a gente consome em excesso não vai ser, ou vai ser absorvido em forma de gordura, né? Vai virar depósito de gordura, vai fazer você engordar, ou no caso da proteína, vai ser eliminado, vai ser excretado. Então não adianta. Normalmente, quem quer ingerir excesso de proteínas é quem está numa dieta de hipercalórica, uma dieta para ganho de massa magra, né? Porque acha que vai realmente fazer diferença, que vai ficar musculosão. Isso aí é o que a gente vê. E, na verdade, aquele excesso vai ser desperdiçado. O organismo não vai conseguir absorver. E tudo que você consome a mais nesse sentido aqui vai ser desperdiçado. Então, cada um tem uma necessidade diária de calorias que precisa ser dividido em proteínas, carboidratos e lipídios. E é isso que faz diferença, porque o excesso faz mal, mas a falta também. Então, por isso tem que ter o equilíbrio. E quando você come uma quantidade muito grande num período só também, você também não consegue absorver tudo de forma integral. Deixa eu ver aqui. Pois as pessoas não conhecem o alimento nem os exercícios. A maioria não conhece mesmo. Mandioca, tapioca, batata doce, pão integral. Pode mesmo? Qual a quantidade? Então, quantidade é individual. Né? Para falar em quantidade, eu tenho que conhecer o paciente, eu tenho que entrevistar, eu tenho que fazer anamnese, eu tenho que ver o estilo de vida, as atividades físicas, eu tenho que saber qual é o dia a dia, qual é a rotina daquela pessoa, né? Qual é o gasto energético total que ela precisa naquele dia, né? Se ela quer o quê? Ela quer engordar, ela quer ganhar massa, ela quer emagrecer, ela quer manter o peso. Então, quantidade é isso. Agora, se pode, mandioca, tapioca, batata doce, pão integral, pode. Vai depender do seu objetivo, né? Como eu falei, ganhar massa, emagrecer, manter o peso. E da quantidade, né, que você come. Outro dia, eu atendi uma pessoa, e aí eu falei assim, aí eu faço anamnese, eu pergunto, né, o que ela consome e tal, no dia a dia. Ela falou assim, eu consumo tapioca. Aí eu falei assim, é a primeira coisa que você vai ter que cortar. E, gente, eu sou difícil de cortar alguma coisa, sabe? Eu não gosto disso, porque eu acho que o paciente ele não adere muito quando é assim. Mas tem hora que é necessário. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque para você é um veneno. Porque ela estava com a glicose lá em cima e tudo, né? E aí ela falou, nossa, mas eu comia isso achando que estava arrasando. Eu falei, tá arrasando com sua saúde. Mas é isso, gente. Informação é vida. Por isso que tem que procurar as informações de fontes confiáveis, né? Informações de fontes confiáveis. Então, deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui, acho que foi a Rita, que falou que faz... faço bicicleta. Obrigada pela resposta. Faço bicicleta ergométrica todos os dias. Isso aí, Rita. Tem que pedalar mesmo, gastar caloria, tonificar a musculatura da perna. Exatamente. Gente, tem muita pergunta aqui para baixo. Eu não tinha visto. Peraí, vamos cá. Acho muito difícil ficar sem pão. Amo pão. Fora que é muito fácil de ser consumido. Então, difícil não é. É porque a gente muitas vezes não experimenta, não testa. Eu também achava difícil. Eu achava difícil ficar sem pão, achava difícil ficar sem um bolinho ali no final de semana, entendeu? Mas eu fui substituindo. E hoje eu convivo bem. Eu não deixo de comer, gente. Eu não deixo de comer pão. De vez em quando eu posto aqui no café da manhã, eu boto ali um pãozinho na manteiga e tal, mas assim, não é o meu padrão, não é o meu dia a dia. No dia a dia eu como legume. Mas você come legume de manhã? Como. Como legume, como carne moída, como que tiver. Entendeu? Eu tô com fome, se eu tiver com fome eu como. Agora, se eu tiver com vontade, eu escolho, né? É normal isso. Mas se eu tiver com fome, eu como o que tiver. Que mais? A Jéssica também tá aqui, o Antônio agradecendo pela resposta, por nada. E o cuscuz na dieta, é saudável? Mas você come cuscuz todo dia? Porque o cuscuz, ele é o quê? Carboidrato, ele vai entrar ali junto com a tapioca, com o que mais tem ali? Batata, né? Batata, doce, aí depende. Mas assim, depende da quantidade, da frequência. Não é proibido comer cuscuz.
tudo depende da quantidade e da frequência que você come. Que mais aqui? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Obrigada pela informação, me ajudando para a prática de amanhã. De nada. O Antônio quer perder gordura. Então, para perder gordura, vai ter que mudar aí, mexer nessa alimentação, tirar o excesso de carboidratos, aumentar de repente um pouco aí a questão da proteína, fazer exercício de força. Principalmente isso, fazer exercício de força, né? Porque só alimentação também não vai fazer milagre. Aumentar né? O exercício da atividade física. É isso aí que vai fazer a diferença também. Meu marido quer saber se a cerveja de puro malte é realmente melhor para a saúde. Ai, Senhor da glória. Gente, cerveja é pão líquido. Carboidrato. Tá? Vamos considerar... Oi? Carboidrato líquido. Carboidrato puro, simples, caloria vazia. Então, assim, pode, precisa? Não. Então, se não precisa, então, diminui. Brida também está aqui, Lia Lucas. Adoçante, pode ou não pode? Gente, eu vou fazer uma live aqui só de adoçante, vocês querem? Porque adoçante é muito controverso, né? Assim, poder pode, né? Poder pode. A grande questão do adoçante é que, assim, açúcar é um outro vilão? Então, tem post sobre açúcar aqui, tá? No feed, aí vocês vão lá e leiam lá que vocês vão entender direitinho. Deixa eu ver aqui na ordem, se não me perco. Adoçante pode, só que o que acontece? Nós temos o paladar naturalmente puxado mais pro doce, pro doce, pro sabor doce. Nossas papilas gustativas, elas estão viciadas, né? E isso por quê? Porque desde lá de trás, no nosso primeiro contato, foi com o quê? Com leite materno, que é docinho, né? Que é gostosinho. Então, isso vem de lá, né? Essa memória afetiva vem de lá. Por isso que nosso paladar é mais puxado para o doce, a maioria das pessoas, pelo menos. E o adoçante, ele não tem o quê? Calorias. Ele não tem calorias, mas ele continua estimulando o apetite, vamos dizer assim, o paladar para o sabor doce. Então, você acaba consumindo mais doce, né? Você toma adoçante aqui, de repente você come a sobremesa ali, daqui a pouco você come um bolinho ali, você continua estimulando o seu paladar ao sabor doce. E isso, para quem quer emagrecer, de repente pode não ser tão interessante, digamos assim. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Açúcar é um outro vilão? Não, eu não considero vilão, não. Se a pessoa tem alguma patologia, né? Se a pessoa tem alguma patologia, se ela tem diabetes, pré-diabetes ou algo do tipo, ela precisa, né, diminuir a ingestão de açúcar. Mas aí não é só esse açúcar de adição, é açúcar de forma geral. E o que é açúcar de forma geral? Carboidrato, né? Porque o carboidrato ele se transforma em quê? Em açúcar, né? Então a gente precisa diminuir isso, principalmente quem tem algum outro tipo. Agora, existe muito mito mesmo, né? Tem um post aqui, Bramoncheco, depois você dá uma lidinha em que eu explico melhor sobre o açúcar. Mas assim, açúcar é açúcar, sabe? É açúcar cristal, é açúcar. É de beterraba, é açúcar. É o mascavo, é açúcar. O demerara, é açúcar. Sabe, o que muda? Que muda, a gente depois pode fazer uma live sobre isso, né? Produção, vai anotando aí os temas, tá? Então já vamos falar sobre adoçante, sobre açúcar. Eu tenho equipe, gente, eu sou chique. A gente pode falar disso depois, né? Com mais tempo e tudo, porque isso aqui é assunto para uma live, mas assim, muitas vezes a gente tenta nos enganar. Mas isso não é culpa nossa, é culpa da indústria, né? A indústria faz com que a gente pense que o açúcar mascavo ele é mais saudável, que o demerara é mais saudável. Eles são menos processados. Mas é açúcar, vai ser absorvido do mesmo jeito, né? Mas quem tiver mais interesse, vai lá, leia o post, tá logo aqui, porque eu fiz, acho que foi finalzinho agora da semana, tá bem fresquinho lá ainda.
Estou no caminho certo, então. Tenho corrido constantemente no parque, em média 5 quilômetros a 3 vezes por semana. Isso aí. Eu malho todo dia também, gente. Claro que nem todo dia a gente está com disposição para fazer uma série completa, né? Mas eu, pelo menos, vou, né? E o dia que eu não estou com muita vontade, eu faço um pouco menos. Tem dia que a gente não está, gente. A gente tem que, né, ser realista. Tem dia que a gente não está assim, a gente precisa respeitar o nosso corpo. A Jéssica está falando sim, eu não sei para quê. Se foi com relação ao açúcar ou com relação ao pão que eu falei, que ela riu, que eu falei que cerveja é pão líquido. Queremos. Queremos o quê, Antônio? Outra live? Coloquem aqui o tema da live que vocês querem que a gente programa. A melhor cerveja indicada para pré ou diabéticos, porém, foi a Heineken, sem açúcar. Gente, eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para falar de bebida, sabe por quê? Eu não bebo. Eu não bebo bebida alcoólica. Então, assim, não, é sério. Realmente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a parte. Agora, se for para eu falar assim, qual que é melhor? O melhor é nenhum, mas se você quer tomar, prefira lá, né, os destilados e tal. Porque cerveja, você toma uma, você não toma uma, gente. Né? Você não toma uma. Não é porque é lúpulo, só que... Sim, enfim, é cerveja do mesmo jeito. Murilo tá aqui também, muito obrigada. Sueli, fortalecer o core realmente ajuda a acelerar o metabolismo? Essa é para você, Sueli. Então, o core, ele é importantíssimo na questão do condicionamento. Então, assim, é um fortalecimento que vai estabilizar a sua coluna e vai te dar um equilíbrio em qualquer atividade física que você fizer. Então, assim, seja ela corrida, seja ela um exercício aeróbico, de bike, de qualquer outra coisa. E sem contar que você, fortalecendo o core, você vai ativar a musculatura do abdômen, né? E aí, com isso, você vai ganhar o quê? Estabilidade da coluna, né? Então, o core, ele é importantíssimo para qualquer atividade física, qualquer tipo de exercício. Isso. Gente, eu não sei aqui quanto tempo mais a gente... Isso, vamos mandar um coraçãozinho, que a gente gosta de coraçãozinho, gente. Gosta de compartilhamento de live também, vocês podem compartilhar. Eu falo, gente, que vocês podem compartilhar com quem vocês gostam, com quem vocês não gostam também, sabe? A pessoa vê o que tá perdendo. Assim que finalizar a live, dá uma olhada. Obrigado. Por nada, Brahma Shakers. Dá uma olhada. Se tiver dúvida, deixa lá nos comentários que eu também respondo, tá? Eu também respondo. Quais os melhores exercícios para emagrecer que a gente pode fazer em casa? Gente, vocês estão de olho no tempo? Porque, assim, meu alarme já despertou, mas como nós saímos e entramos tantas vezes, eu não sei há quanto tempo nós estamos aqui. E eu preciso encerrar um pouco antes para conseguir salvar o vídeo, para deixar para vocês depois. Quais os melhores exercícios para emagrecer que a gente pode fazer em casa? Dá-lhe corações, isso aí. Pera aí, vou falar alguns aqui. Agachamento livre, sentar e levantar da cadeira, a flexão. A flexão é um exercício que você pode fazer em casa, só tem que tomar cuidado para não se machucar. Mas um abdominal que você apoia as costas no chão e só levante o tronco. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Pegar garrafa de água. Então, assim, nessa quarentena... olha lá, um monte de coraçãozinho. Isso mesmo, tô gostando dos coraçõezinhos. Não é desculpa, gente. Não fazer atividade física em casa não é desculpa, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Pula corda, pedala, igual aqui a Rita falou que tá fazendo lá, bicicleta ergométrica. Vai pular corda, pega um quilo lá de coisa e vai levantar, sabe? Subir dessa escada. Então, assim, quem quer, arruma um jeito. Porque descer machuca. Só subir de preferência. Subir? Tá, entendi. Só subir. Então, eu tenho feito aqui em casa, eu faço sem
sem peso, né? Porque eu não tenho peso aqui em casa, então às vezes até pego uma coisinha ou outra, mas no geral eu faço a mesma série que eu fazia na academia, só que sem peso aqui. E tá tudo bem. Perdi um pouco de massa? Perdi, gente, natural, não tô, né, fazendo força e tal. Mas assim, mantém o ritmo, né? Então, assim, cuida da alimentação, cuida do corpo, cuida da mente, né, gente? A gente precisa cuidar da mente, do espírito, né? Somos um todo. Então, assim, tem que cuidar de tudo. É todo dia que dá tempo de fazer tudo? Não. Mas coloca na sua agenda aí um tempinho para você se cuidar, para você cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Procure acompanhar pessoas profissionais que realmente tragam informação de forma correta, né? E que tem humildade também para falar que às vezes não sabe de algum assunto, mas que vai estudar, porque isso também é legal, né? Às vezes não sabe tudo mesmo. Já anotei aqui alguns temas para as próximas lives, então vamos falar sobre açúcar, sobre adoçante, sobre rotulagem, também vamos falar mais sobre atividade física, a Suelen vai vir aqui mais vezes falar com a gente sobre atividade física, e a gente pode falar um pouco também depois sobre essa parte de treinamento integrado, enfim, vamos sugerindo temas que a gente tem todo prazer. E a Suelen, Jalile, muito obrigada pela presença, viu, Marise? Gente, vocês são fera, hein? Tô gostando de ver, adorei estar aqui. Eu não sei quanto tempo mais a gente tem, vocês têm que ficar de olho aqui e nos avisar. Mas a Suelen vai ensinar para nós agora uma respiração, espero que todo mundo... Aí, já falei, não era para eu falar que eu sou bocuda demais, era a Suelen que era para falar. Mas, Suelen, com você, gente, antes disso, deixa eu falar também, né? Agora, né, durante a pandemia, eu estou atendendo online, então quem tiver interesse aí nos atendimentos, pode entrar em contato. Aqui na bio no meu perfil tem o meu número de WhatsApp, tem os meus dados ali, só entrar em contato, pode mandar direct também. E além de trabalhar com emagrecimento, eu trabalho também com ganho de massa magra, para quem precisa, né? Eu consigo atender também. Sucesso, meninas, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu não... Ah, consegui, peraí. Estou trocando meu ritmo circadiano, pois para mim é melhor estudar na madrugada, que influência tem negativamente no meu metabolismo. Então, essa questão do ritmo circadiano, ela é muito importante, porque o sono é muito importante. E o sono, gente, da noite, ele é muito mais reparador. Ele é muito mais reparador. Só que eu também estou tentando. Eu já tive períodos de sono melhor. Eu cobro muito isso, eu ensino muito isso, e eu pratico. Só que, às vezes, em momentos como esse, que a carga horária, né, de trabalho aumentou, às vezes eu vou até mais tarde um pouco trabalhando, mas isso não é bom, eu não recomendo. Eu também rendo mais à noite, às vezes eu passo a madrugada escrevendo algum artigo. Gente, eu tenho um blog, vocês sabiam disso? Eu tenho um blog, eu vou colocar aqui depois para vocês lá. Eu estou dando um jeito de colocar lá, mas breve vocês vão saber, mas eu tenho, vanessafreires.com.br, só entrar lá, tem um monte de artigo, tem um monte de informação boa lá para vocês. Mas, enfim, às vezes eu também estendo aí, escrevendo, gravando alguma coisa, enfim, né, adiantando alguma coisa para o dia seguinte. Não é o melhor dos mundos, viu, Bromocheca? Não é o melhor dos mundos, a gente precisa respeitar esse ciclo. Claro que somos seres individuais, né? Mas, assim, o sono, ele tem influência não só no metabolismo, mas também no aumento do cortisol, no próprio ganho de peso, né? 3, 4 dias dormindo mal já influencia negativamente no seu metabolismo, já influencia no seu humor, né? Aumenta o cortisol e te predispõe a aumento do peso também. Espero ter respondido. A Rita falando que amor, sucesso. Janaína está perguntando aqui, atividade física à noite pode atrapalhar no sono? Olha... falta 28 segundos. Não vai dar tempo de fazer o exercício. Responde rapidinho que eu preciso encerrar, Su. Gente, amei vocês. Responde, Su. Acho que não vai dar tempo. Vocês vão colocar... Faltam 12 segundos. A mão no peito e a mão no abdômen.
vão encher o pulmão